Olá pessoal, boa noite. Para mim é uma satisfação estar entrando em contato novamente com vocês, mesmo que seja à distância, de uma maneira remota. Sabemos que o momento é difícil em virtude da pandemia, mas se Deus quiser, em breve retornaremos com nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, tá bem? Através de videoaula. E essa primeira videoaula a gente vai fazer um reforço, a gente vai recapitular o último conteúdo estudado em sala de aula. Aqui é a etapa 5 e o conteúdo que a gente ficou estudando foi expressões algébricas, falando especialmente em monômio. Tudo bem? Essa videoaula de hoje a gente vai falar sobre monômio e sobre monômios semelhantes. Vamos ficar atento ao vídeo. Cálculo algébrico, certo? É o conteúdo na qual traz as expressões algébricas, os monômios, é chamado de cálculo algébrico porque trabalha com números e termos desconhecidos. E os termos desconhecidos são representados pelas letras, tudo bem? Daí vem o nome expressões algébricas. As expressões nas quais aparecem letras e números são chamadas de expressões algébricas. Veja alguns exemplos. 4 vezes x ou 4x. Aí a multiplicação de 4 vezes x, que resulta em 4x. Ou você pode chamar 4 vezes x ou 4x. Mais precisamente a gente chama de 4x. Ou 18 vezes n mais 1. Ou 18n mais 1. Observe aí que tem dois termos. Tem um mais no meio. Certo? É uma expressão algébrica. 3 vezes a mais b ou 3a mais b. Também é uma expressão algébrica porque aparecem números e letras, especialmente letra. Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Por que variável? Porque elas não têm valores fixos. Elas podem assumir qualquer valor. Vocês podem ver em alguns livros que elas também podem ser chamadas de incógnitas, tá bom? Monômio é o termo algébrico. Por que monômio? Monômio quer dizer um. Ou seja, o monômio tem apenas um termo. É um termo algébrico, é uma expressão algébrica formada apenas pela multiplicação entre números e letras, que representam número. Lembrando que as letras são chamadas de variáveis. Por exemplo, 3ax é como se fosse 3 vezes a vezes x. Aí eles formam um monômio. Nos monômios não pode aparecer nenhum sinal de mais e nenhum sinal de menos entre os números e as letras, tudo bem? Aí, menos x ao quadrado y, apareceu o sinal de menos, mas só para indicar que o termo ele é negativo. E o 2 aí está indicando que é uma potência, tudo bem? Mas é apenas um termo. Um outro exemplo, ABC. ABC também é um monômio, porque representa apenas um termo. Se viesse um sinal ou de mais ou de menos entre as letras, aí já não seria um monômio, seria mais de um termo. Como vocês observaram nos exemplos anteriores. Mas esses 3 exemplos aí são de monômio. O monômio ele possui duas partes, tá certo? Quais são as partes do monômio? Que é o coeficiente numérico, é o número que antecede a variável, que a variável é a letra, tá certo? E também a outra parte é chamada de parte literal, tá certo? Que são as letras que aparecem em cada termo, tá certo? Todas as letras que aparecem no monômio, elas são chamadas de partes literais. Um exemplo, 18n. O 18, o número que antecede a variável, é o coeficiente numérico. E o n, que é a letra, que é a variável, é a parte literal, tá certo? Formando o monômio. Um outro exemplo, 3a. O coeficiente numérico é o 3 e o a representa a parte literal, tá certo? Formando o monômio. São as duas partes de um monômio. Um outro exemplo, menos 21x ao quadrado a. O coeficiente numérico é o menos 21, lembrando que o menos pertence ao número, porque menos 21 é diferente de 21, se não colocar o menos fica errado. E a parte literal é x ao quadrado a. Mesmo que o expoente aí seja um número, mas ele pertence à letra. Está representando o x duas vezes, tudo bem? Uma observação. Os coeficientes 1 e menos 1 não precisam ser escritos. Ao invés de você dizer 1x, basta você dizer ou escrever x. Pronto, não tem problema nenhum, tá certo? A mesma coisa com menos 1. Ao invés de você dizer menos 1x, você diz apenas menos x.
sem problema, tá certo? É assim que se faz a leitura. Monômio semelhante. O que é um monômio semelhante? Aliás, monômios semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, tá certo? Ou seja, as mesmas letras. Não necessariamente o coeficiente numérico, mas as partes literais, as letras que representam o monômio, têm que ser iguais. Nesse caso, os dois ou mais monômios são classificados como monômios semelhantes. Por exemplo, 4xy e menos xy. Observe que a parte literal aí é xy, tanto no 4xy como no menos 5xy. Então, podemos dizer que 4xy e menos 5xy são monômios semelhantes. Tudo bem? Simples, não é? Vamos ver um outro exemplo. 7ab ao quadrado e menos 5ab. Aliás, é ab a quadrado b e menos 5a ao quadrado b. A parte literal é a ao quadrado b. Em ambos os monômios tem a mesma parte literal. Então, nesse caso, podemos dizer que eles são semelhantes. Outro exemplo, menos 5 terço r ao quadrado c e 8 nono r ao quadrado c. Observe que a parte literal r ao quadrado c, elas se repetem nos dois monômios. Então, portanto, podemos dizer que os monômios eles são semelhantes, mesmo que o coeficiente numérico seja diferente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, pois a nossa aula foi uma aula breve, é uma aula de apresentação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui apenas um desafio para vocês responderem. Vocês podem passar pelo caderno. Eu peço encarecidamente que vocês assistam novamente o vídeo e tentem responder essa atividade bem aí, tá bom? Muito simples. Por exemplo, só falando sobre monômio e monômio semelhante. Primeiro, dê o coeficiente à parte literais do seguinte monômio, tá certo? Você vai escrever bem aí dentro da tabela aí, o coeficiente. Por exemplo, 4x, quem é o coeficiente? Quem é a parte literal? No menos 2a ao cubo b, quem é o coeficiente? Quem é a parte literal? No xy ao quadrado, lembrando que foi explicado lá na observação, certo? Do coeficiente. Quando ele é 1, ele não precisa aparecer. Segundo, relacione as colunas formando grupo de monômios semelhantes. Não esqueça, quando é que dois monômios são semelhantes? Quando eles possuem a mesma parte literal. Então tem na primeira coluna 10x, 5ab, 7xy, menos mn4. Então você vai procurar essas partes literais na segunda coluna e vai fazer a relação, tá bom? Muito simples. Então, agradeço aqui a atenção, tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima videoaula. Boa noite.